Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos nessa noite, em que nós continuamos as comemorações do nosso mês de aniversário, 78 anos nessa casa. E hoje nós teremos o Orson Peter Carrara, de Matão, e a Neuza. A Neuza vai cantar para nós e fazer a prece de abertura da palestra. E o Orson vai nos fazer algumas pérolas do Evangelho. Então a gente agradece a presença do casal, amigo, querido, que já faz parte da nossa casa, né, Orson? Quantas vezes que você já esteve aqui com a gente e quantas vezes mais esperamos vocês aqui com a gente, tá bom? Então a gente agradece a presença, a vinda de vocês, ter aceitado o nosso convite. E eu convido a Neuza para fazer hoje para nós, brindarmos com a sua voz. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria imensa, né, a gente retornar a essa casa tão querida, né, amigos tão queridos. E passamos então a nossa prece de abertura para nos sintonizarmos ainda mais, né, com a espiritualidade. Peço a todos que me acompanhem em pensamento, em vibrações positivas. Eu vou fazer a prece de João Cabete. Oh Jesus, oh amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Jesus nos abençoe a todos. Muito boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui outra vez. Nós nos habituamos tanto a vir a Pirassununga. Se a gente não vier, a gente sente falta. A gente fica aguardando a data de vinda a Pirassununga pelos laços até de amizade, de convívio com os amigos e com a casa. E toda vez que se fala em comemorar o aniversário do Centro Espírita, nós nos sentimos muito honrados, porque a comemoração de um Centro Espírita relembra uma história, a história dos seus fundadores,
os esforços iniciais dos anos e das décadas que se sucederam, e naturalmente dos integrantes atuais, diretoria e frequentadores, que fazem a instituição funcionar. E o funcionamento de uma instituição espírita traduz, no seu contexto geral, uma responsabilidade muito grave, porque nós estamos todos envolvidos, comprometidos com o ideal espírita. E o ideal espírita significa conexão com o Evangelho do Cristo. Quando bem entendido, bem vivido, consciente, a prática genuinamente espírita se liga diretamente ao Evangelho do Cristo. Nos últimos meses, nós temos dado preferência para esse tema que aí está, pérolas do Evangelho, dado o significado do Evangelho para todos nós. A figura, expressão fisionômica do Mestre é absolutamente secundária à controvérsia sobre a sua real aparência. Porque a aparência pouco importa. Nós temos um modelo que estamos habituados historicamente a mentalizar, que é essa expressão de serenidade, mas a fisionomia é secundária. O que prevalece, sem dúvida nenhuma, é o conteúdo da mensagem que esse Espírito extraordinário trouxe para nós. Ele que não é Deus, ele é Jesus, é um irmão mais velho, é um irmão amadurecido, o Filho de Deus como nós, foi criado antes, considerando que a obra de Deus é eterna. Deus sempre criou. Então, o raciocínio leva naturalmente à compreensão de que se Deus sempre criou, há filhos mais velhos, portanto. E nós também não somos os caçulinhas, porque Deus continuou a criar e continua. Então existem irmãos nossos mais novos, que inclusive talvez não, estão iniciando agora a trajetória evolutiva do progresso. É um suceder contínuo, permanente, eterno, já que a obra de Deus é infindável, é infinita, e a nossa cabeça atual, o nosso nível de compreensão, não consegue alcançar com toda a extensão essa infinitude. Nós aprendemos com a doutrina espírita de que Deus é infinito, é eterno, sempre existiu. A gente tem dificuldade com isso, mas são os atributos do Criador. Porque se ele tivesse tido começo, alguém teria que ter o criado. Portanto, não seria Deus. Por outro lado, se nós tentássemos ir antes da existência de Deus, como seria? O vazio? O nada? Uma vez que a ciência já mostra e prova que o nada não existe. Nós estamos num ambiente aqui, e na distância física que nos separa, que aparentemente estaria povoada do nada, está povoada do ar, está povoada de bactérias, de vírus, de ondas, de rádio, AM, FM, TV aberta, fechada, de pensamentos. Então nada não existe. E este mestre, que não é Deus, portanto é o nosso irmão mais velho, mais experimentado, que já fez a trajetória evolutiva e alcançou a condição plena de conexão com o Pai, a ponto de afirmar: eu e o Pai somos um. O que foi interpretado de uma forma que deu alguma confusão, confundindo-o com o próprio Deus. Mas é natural que houvesse essa confusão, porque imagine vocês, na época dele, este Cristo fez coisas que os homens não podiam compreender. Ele levantava paralíticos, ele era um ortopedista de primeiríssima classe, só com a imposição das mãos, com o olhar, devolvia movimento a pessoas paralíticas, um oftalmo de altíssima qualidade que passava a mão e devolvia a vista, ou misturava água com areia e fazia lá um cuspe, fazia uma massinha lá que devolvia a visão, limpava corpos leprosos, foi capaz de chamar Lázaro: venha,
E Lázaro era considerado morto, numa época que não se tinha compreensão do que seria a catalepsia, o que seria aquele estado de morte aparente. E ele foi capaz de fazer isso. Por quê? Ele tinha pleno domínio das leis da matéria, a ponto de ter construído o planeta. O planeta foi plasmado pela mente de Jesus. Ele tem, portanto, uma capacidade alcançada, conquistada por esse caminho evolutivo que nós estamos traçando agora. Nós estamos fazendo o caminho do aprendizado. Ele mesmo afirmou, fez várias afirmações: sois deuses, significando que somos capazes, como ele mesmo disse, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, se o quisermos, indicando uma condição. A gente precisa querer, mas ao mesmo tempo que coloca a condição de querer, de exercício da vontade, da iniciativa, ele também indica que temos dentro de nós essa potencialidade. Fez afirmações extraordinárias: sois o sal da terra, como convidando-nos a fazermos a diferença na vida social, como faz o sal que dá sabor aos alimentos. Sois a luz do mundo, capaz de clarear o caminho próprio e o caminho alheio, condições que ainda estamos bem distantes, mas guardamos potencialmente esta capacidade que ele já alcançou, justamente pelo caminho evolutivo que já fez, alcançando, portanto, a condição de co-criador com Deus, a ponto, como dissemos, de ter plasmado o planeta, construído o planeta, e hoje é o condutor do planeta, respeitando, porém, a nossa condição ainda bem medíocre, moralmente considerada. Tem paciência com as nossas infantilidades, suporta a nossa inferioridade e acompanha o nosso desenvolvimento, tomando providências contínuas para que possamos evoluir e aprender com ele. Mas, ao mesmo tempo de ter feito afirmações desse tipo, ele também fez convites ao coração humano: perdoa 70 vezes 7 vezes. E nesse convite do perdão não está apenas uma recomendação moral, mas está também uma ciência, a ciência do perdão. Perdoar também é uma ciência, porque embute, traz dentro do conceito próprio da experiência viva a capacidade de superar ofensas, pequenas ou maiores. E esta capacidade contínua de superar ofensas e agressões, inseridas na prática do perdão, significa sabedoria, porque aquele que não perdoa fica que nem os irmãos metralha. Os da minha faixa etária vão se lembrar dos irmãos metralhas, com o uniforme de prisioneiro, com o número aqui 671, 672, na altura do peito, e com uma algema no tornozelo. Seria a tornozeleira daquele tempo do gibi, em que era uma bola de chumbo pesada, que onde eles iam, não conseguiam correr, porque aquilo pesava, era uma espécie de impedimento para correr e fugir. E quem não perdoa permanece como que algemado a essas lembranças amargas. Então ele faz o convite: perdoa 70 vezes 7, como dizer, perdoa sempre. Exercício que precisamos fazer não é fácil, diante de agressões e ofensas de todo gênero. O perdão é fruto de exercício contínuo a partir de pequenas coisas. Mas também fez o convite sendo perfeitos. E a gente fica assim abismado, porque como ser perfeito? Quando olho para dentro de mim mesmo e constato a minha pequenez, a minha inferioridade, a minha mediocridade, a minha fragilidade, e a gente vem compreender mais tarde com a doutrina espírita, em capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a perfeição relativa que possamos ter, alcançada no esforço continuado, diário, persistente, de exercitar realmente a busca de virtudes. Então este mestre que fez essas afirmações, esses convites, são muitos, né? Nós aqui fizemos algumas citações. Há muitos convites e há muitas afirmações. Mas esse mestre conduz a vida humana e nos ama profundamente.
Ele recebeu do Pai a incumbência de guiar esse grupo de espíritos, comprometidos ainda, de tropeços, de espíritos que batem a cara, que caem, tentam se levantar e afundam em crises, se afundam em pântanos de vícios, etc. Esses espíritos que somos nós, aprendendo a duras lascas a evoluir. Mas isso faz parte do processo. Isso faz parte do amadurecimento. É através dos perrengues e dos tombos e dificuldades que a gente amadurece. Então esse espírito que dividiu a história em antes e depois dele, tendo renunciado às suas habitações luminosas e se submetido à precariedade do mundo, veio numa época de extrema agressividade e ignorância. Numa época que não tinha ar-condicionado. Numa época que não tinha Wi-Fi. Não tinha internet, não tinha estrada asfaltada. Não tinha cartão de crédito nem de débito. Não tinha celular, não tinha nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Nenhuma tecnologia, nenhum conforto. No entanto, submeteu-se a isso. Apresentou-se ao mundo na condição de uma criança nascida de uma família pobre e impressionou a sua época. Impressionou pela sua capacidade. E Emmanuel, o grande instrutor, que valeu-se da mediunidade de Chico Xavier para nos apresentar os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento, ele reuniu no livro Roteiro uma síntese, um compacto, um resumo desses ensinos. E aí estão algumas pérolas do Evangelho, alguns ensinos. Vejam que cada linha dessa abre um precedente gigantesco para nós estudarmos, avaliarmos, refletirmos, aplicarmos em nós mesmos. Cada linha dessa é um desafio. Porque veja na primeira linha, ama o próximo. A gente tem dificuldade com isso. Como a ti mesmo. É um convite. Nós somos convidados a amar o próximo, é a gente mesmo. E às vezes a gente não consegue amar nem a gente mesmo. Quantos de nós, com baixíssima estima, com pessoas que não acreditam em si mesmos, quantos de nós se desvalorizam, esquecendo-se da origem divina, já tem um pedacinho de desafio na primeira linha. E se nós formos ver os outros itens, do perdão, de orar para aqueles que perseguem, de respeitar os adversários, de não condenar ninguém, todos esses itens, inclusive esses próximos aqui, se a gente parar para pensar em cada um, são exercícios para a vida inteira, exercícios de humildade, de libertação de vícios, de condicionamentos. Ali estão programas de perdão, de desapego, dai e receberás, de exercício da compaixão, de fazer o bem a quem odeia. Difícil isso. E ele fez esse convite: faz o bem àquele que odeia. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Esse é um tipo de convite que a gente fica meio... Como fazer isso? É um programa de aperfeiçoamento. Cada um desses itens, vejam, resplandeça a tua luz. Olha que convite direto ao coração humano para que a nossa potencialidade se faça presente. Cada item desse dá material para estudar a vida inteira em várias existências, para incorporar esses conhecimentos. E nós temos dificuldade, nós estamos em treinamento, nós estamos num curso dinâmico de aperfeiçoamento moral, entre outros que podem ser acrescentados aí. Mas tem um deles que já é possível fazer imediatamente. Um deles, nós somos capazes. Apesar da dificuldade com os demais, onde damos passos trôpegos, onde demoramos para assimilar, existe um aí fenomenal. É o último. Tem bom ânimo. Isso é fundamental. Precisamos ser criaturas que alimentemos o bom ânimo. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu, não iludiu. No mundo tereis aflições.
Mas acrescentou: tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo, ou tem bom ânimo, não é apenas um pedido moral. Tenha bom ânimo, fica animado, confia. Existe uma ciência por trás desse convite. Porque exige a iniciativa da pessoa de vencer as tendências pessimistas e negativas que porventura traga dentro de si. Existe aí a iniciativa da perseverança, porque motivos de aflição realmente não faltam. Todos nós enfrentamos diariamente dificuldades variadas. E se a gente for fixar a atenção e o pensamento nos problemas e desafios que aí estão, a gente não entra no ânimo, a gente entra no desânimo. Mas vejam o convite dele: tenha de bom ânimo. Há toda uma ciência por razões muito simples. Porque as tempestades que nos atingem atualmente, ainda que perseverem por meses, são passageiras. Elas vão passar. Elas acionam a nossa capacidade de movimentação, tanto física quanto mental, de raciocinar. Espera aí, eu estou passando por isso, o que eu fiz para passar isso? Ou se eu não fiz nada, como é que eu posso mudar essa situação? Então, tem bom ânimo. Indica uma iniciativa perseverante, confiante, determinada. E ele acrescenta depois: eu venci o mundo. E a gente fala assim: mas também, né? Ele era Jesus, é fácil dizer que venceu o mundo. Mas também existe todo um histórico, uma solidez nessa afirmação: eu venci o mundo. Como dizer, vocês também podem? Como nos incentivar que ele se iguala? Eu venci o mundo, está se igualando a nós. Somos potencialmente capazes de ter bom ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, você também pode. Há aí um convite direto ao coração humano para que a gente não se deixe abater. Então Jesus foi capaz de semear no coração humano, reverberando pelos séculos afora e chegando à nossa audição de hoje, chegando à nossa reflexão de hoje, que estamos mais maduros, tentando viver essas lições eternas. Allan Kardec vai dizer, eu vou usar daqui a pouco, vocês vão ver, que as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Olha que expressão de Allan Kardec. Claro, Jesus veio se fazer porta-voz das leis de Deus. Ele foi a voz de Deus para nós, Deus o Criador, o Pai, que o incumbiu de nos apresentar o Deus de amor que nos criou. Porque aquele Deus anteriormente apresentado, vingativo, aquele Deus terreno, não, isso não existe. Deus ama os filhos, criou o universo, criou as criaturas, criou as leis, e reserva para todos nós um futuro grandioso, de bênçãos, de alegrias e de belezas. Mas nós temos que aprender e conquistar isso. Esse aprendizado, essa conquista difícil, penosa às vezes, construirá o mérito da felicidade que vamos viver. Porque nós enxergamos o agora, né? Nós estamos vendo um momento complexo da história. Deste momento que nós estamos sendo protagonistas. Não só da história coletiva de um país ou de um planeta, mas da nossa própria história. A gente se debate com a nossa fragilidade e aquilo que já sabemos, e a gente se debate com a nossa fraqueza diante dos desafios que se apresentam a cada instante, cumulativamente. Mas grandes maravilhas nos aguardam. Então ele afirma: tem bom ânimo. Pelo menos esse, começamos desde já. Com a gratidão a Deus, com a confiança plena da presença divina em toda parte, do amor desse Espírito que providencia tudo. Ele construiu o planeta e envia continuamente ao planeta seus mensageiros, experts, em diferentes assuntos do progresso humano. Envia
espíritos altamente capacitados que revolucionam o progresso com a presença e a influência deles. A história registrou vários. Einstein, Mozart, Victor Hugo, e tantos outros que podem ser citados aqui. Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, e tantos outros, em todas as áreas da educação, dos esportes, da cultura, da medicina, da engenharia. Não vamos pensar que é apenas do aspecto moral, não. Aqui aportam ao planeta espíritos de todas as categorias, que é para fazer o planeta andar, para fazer o planeta evoluir. E a gente está aqui como aprendizes dessa enorme escola. Então, quando falamos de Jesus, o nosso coração acende uma luz muito forte lá dentro. E existe um gari de Belo Horizonte que grafou versos lindos para falar de Jesus. E o Isaías Claro, que esteve com vocês aqui semana passada, gravou essa música que eu já soube que ele não cantou aqui. E hoje a Neuza vai cantar. A música se chama Dele. Prestem atenção na letra. Esta música é belíssima. Eu acredito que todos vocês já estejam com saudade do Dr. Isaías, então eu vou fazer uma música dele para vocês. A música chama-se Dele. Vocês devem conhecer, né? Ele é a luz que orienta, Ele é a face que consola, Ele é a mensagem que pacifica, Ele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa, ele é a luz que orienta, ele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa, Jesus. Linda, né?
Esta letra, com esta belíssima melodia, né, nos fala do amor e da luz que significa esse mestre da humanidade, a quem devemos buscar continuamente. Ele é a única solução para os enigmas humanos. Seu estímulo, sua sabedoria, sua experiência, sua bondade, sua visão de conjunto, sua maturidade, nos falam abertamente a alma. Então, saudando também os nossos amigos conectados, aqueles que estão vendo gravado posteriormente, nós queremos que esta mensagem chegue ao seu coração para exaltar esta figura incomparável da história, o maior espírito que já pisou este planeta, modelo e guia da humanidade, como indicaram os espíritos. E Allan Kardec, o codificador do espiritismo, lançou em abril de 1864, portanto aniversariando agora no mês que vem, em número redondo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se constitui na obra mais lida da literatura espírita, se constitui na obra mais divulgada, mais estudada, mais citada, mais vendida. É um produto industrial, né? É um livro, ele tem o custo de produção, com tinta, com capa, com linha, com embalagem, com remessa, expedição. É um produto industrializado, como são os livros. Mas Allan Kardec reúne nesta obra a explicação das máximas morais do Cristo. O que são as máximas morais, senão as afirmações que ele fez, fruto da sua sabedoria? E aqui nós temos o título, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho não veio só para os Espíritas. O Evangelho veio para a humanidade. O que é o Evangelho? É a lei de Deus, na sua íntegra, baseado totalmente num critério de justiça e bondade e amor ao próximo. As leis humanas, elas são punitivas. Qualquer lesão às leis impõe ao infrator, desde as multas de trânsito até a cadeia, em alguns países a pena de morte. Mas as leis divinas não são punitivas. Elas são para correção do comportamento. Então Jesus se fez porta-voz desses ensinos. Suas afirmações, seus convites, são máximas morais, baseadas nesse critério de justiça, bondade e amor, que é a lei de Deus. É um verdadeiro código divino. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o prefácio, a introdução de 28 capítulos. No prefácio, nós vemos lá assinado pelo Espírito Verdade. Eu faço 3 destaques. Esse prefácio é composto de apenas 4 parágrafos. Eu até sugiro a vocês, ao chegarem em casa hoje, leiam o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma página só. 4 parágrafos compactos, curtinhos. E eu fiz 3 destaques desse parágrafo, desses 4 parágrafos. Ali no texto está dizendo que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Ora, quem são os Espíritos do Senhor? Os Espíritos do Senhor são aqueles Espíritos que já se desprenderam do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e, portanto, estão na condição de cumpridores, executores das leis divinas. Os Espíritos superiores, de grande elevação, eles são capazes de sentir a vontade divina e executá-la. E formam um imenso exército de trabalhadores dedicados, responsáveis, amorosos, honestos, com plena compreensão desta lei. Mas é interessante que, apesar da nossa imperfeição, gritante ainda, nós podemos fazer parte desse exército, ainda que estejamos na última fila, como soldadinhos rasos, mas já tentando identificar e viver as leis divinas.
E mais interessante está no prefácio: esses espíritos, nós nos convidamos ao divino concerto. Eles estão nos convidando a um concerto. Concerto, lembra, uma harmonia de uma orquestra. Só que eles acrescentam um adjetivo: divino concerto. Significando o concerto da harmonia, do entendimento, da plena identificação com o bem. E depois, olha que mensagem esperançosa eles colocam: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Olha que coisa bonita isso. Por que eles estão juntos de nós? Porque é a tarefa deles. Os espíritos, quanto mais evoluem, mais compreendem a lei de Deus. Sendo a lei de Deus uma lei de amor, eles se voltam para auxiliar aqueles que ainda batem a cabeça, para aqueles que desejam caminhar no bem e ainda não conseguem, para aqueles que são completamente equivocados, que desconhecem a lei de Deus, e para aqueles que confiam nesta presença divina. Neste momento, neste ambiente de poucas pessoas, nós estamos envolvidos pelas vibrações dos espíritos amigos que aqui estão, trabalhadores desta casa, acompanhantes de todos nós, espíritos que se ligam a nós pelos laços de muita afinidade ou de pouca afinidade, mas espíritos que se ligam a nós, que comparecem também num ambiente como esse, como comparecem nas igrejas, nos templos evangélicos, em todo lugar. Estamos junto a vós, com qual interesse? Ajudá-los. É verdade que existe um outro exército contrário, daqueles que querem atrapalhar, daqueles que criam dificuldades, daqueles que obsidiam, que perseguem. Eles são em menor número, mas eles existem. Mas são filhos de Deus também. São espíritos equivocados, são espíritos infelizes que sofrem, sentem inveja de verem aqueles que estão felizes e querem fazer desforra, vingança com as próprias mãos, mas são trazidos a esses ambientes também para serem socorridos, resgatados. No livro Obreiros da Vida Eterna, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, o Espírito André Luiz descreve a grande quantidade de espíritos que se formam em grupos e que partem com tarefas específicas, vindo ao planeta para socorrer as misérias humanas. Espíritos que vão atender pessoas tristes, abatidas. Espíritos que vão atender mães aflitas. Espíritos que vão atender espíritos viciosos. Espíritos que estão internados em hospitais psiquiátricos. Missionários que se desviaram de suas tarefas. Trabalhadores de todas as denominações religiosas. Eles atuam em favor dos abortados. Vão ajudar médicos nos procedimentos cirúrgicos. Vão falar através da boca de padres, pastores, palestrantes, para sempre nos ajudar. Vão procurar enfermos hospitalizados. Vão procurar encarcerados, sempre com o objetivo de ajudar. A doutrina dos anjos de guarda, comentada por Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, nos fala dessa grandeza da ação desses espíritos que não desistem de nós. Depois da introdução, nós temos o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, notícias históricas e a doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Eu quero chamar a atenção para o segundo item da introdução, a autoridade da doutrina espírita, que tem o subtítulo Universalidade do ensino dos espíritos. Nesse item 2 da introdução de O Evangelho, está uma verdadeira vacina para não sermos enganados. Mas enganados por quem? Por espíritos fraudulentos, por supostos médiuns, pessoas que se valem da mediunidade para explorar o próximo, explorar sexualmente, explorar financeiramente, médiuns inescrupulosos que querem se projetar, o ego prevalecendo, ou espíritos fraudulentos que se valem de médiuns desavisados. Considerando que a mediunidade não é privilégio do espiritismo, a mediunidade é uma capacidade humana, não existem duas mediunidades iguais. E os espíritos, como são invisíveis, eles se valem da invisibilidade para enganar, para trapacear. Então,
Nós vamos encontrar nesse item 2 uma verdadeira vacina apresentada por Kardec para não sermos enganados. Allan Kardec vai dizer que os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em saber, nem em moralidade. Porque existem espíritos fraudulentos, mentirosos, vingadores, perseguidores, assim como existem espíritos bons, generosos, benfeitores, e há uma relação contínua. A conexão com eles depende de nós, do nosso comportamento, da nossa vibração. Somos nós que atraímos as nossas companhias espirituais, somos nós que abrimos a brecha. Então, o item 2 do Evangelho, eu quero sugerir para vocês lerem também, porque é de uma preciosidade impressionante. E depois nós temos os capítulos, do 1 ao 4, ensinos básicos de Jesus, do 5º ao 10º, as bem-aventuranças, e também o Cristo Consolador, do 11º ao 27º, ensinos de Jesus, e o 28º, coletânea de preces espíritas. Está aí um resumo da obra de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem algumas curiosidades aqui. O mais longo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, dada a quantidade de aflições que se enfrentam no mundo. O convite direto de Jesus no capítulo 17, sendo perfeitos, que é um capítulo espetacular, sobre a missão dos espíritas no capítulo 20. Esta casa está fazendo aniversário. A sua fundação, há mais de 7 décadas, foi orientada por esses conceitos. E nós, os espíritas da atualidade, devemos consultar vez por outra esse capítulo 20 lá, e ler o item, a missão dos espíritas. Qual é a nossa tarefa, efetivamente? E nós que nos debatemos em dúvidas, em angústias íntimas, pessoais, o capítulo 25 é espetacular, sobre ajudar a si mesmo. Visitem o capítulo 25 também. E agora o capítulo 28 tem uma curiosidade muito interessante. Allan Kardec colocou modelos de prece. Prece para ajudar os outros e prece para ajudar a gente mesmo. Várias situações. Por quem acaba de nascer, por quem acaba de morrer, para pedir a corrigenda de um defeito, quando estamos com dúvida sobre fazer ou não fazer, tem várias coisas lá. Só que esses modelos não são para a gente decorar, é para a gente ter uma referência. Mas antes de cada modelo, Allan Kardec faz uns prefacinhos, bem curtos, 4 linhas, meia dúzia de linhas, 10 linhas no máximo, e são verdadeiros tesouros doutrinários. Experimentem consultar esses prefacinhos, vocês vão ficar boca abertos, porque são verdadeiras lições de espiritismo ali em cada prefacinho, precedendo o modelo de prece. Agora, nós colocamos na palestra pérolas do Evangelho. Porque o Evangelho do Cristo pode ser comparado a uma infinidade de sementes guardadas num grande celeiro. A gente vai lá e pega uma sementinha e abre essa semente, começa a explorar ela e se depara com essas preciosidades que ensinam. São milhares delas. E cada pessoa que pega uma sementinha vai ter um ângulo diferente de apreciação. E então, Allan Kardec valeu-se dessas pérolas para constituir, portanto, como dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou espírita de infância. O meu avô já era espírita. Estou muito habituado com esta nomenclatura espírita, com essa vivência com os centros espíritas. Participei de muitos aniversários de centros espíritas, inclusive aquele que acolheu a minha família, muitas vezes. Já fiz muitas palestras em aniversário de centros espíritas. Estamos muito habituados a ouvir, a ler, a estudar, a pesquisar, para escrever os livros, para fazer as palestras, etc. E vez por outra, apesar do tempo de convivência com essas lições, vez por outra, saltam aos nossos olhos esses tesouros, essas preciosidades,
essas pérolas. Coisas que nós já lemos muitas vezes, já ouvimos muitas vezes, mas não nos demos conta. Mas o passar do tempo, com a idade, com o amadurecimento, com a constância, vai fazendo a gente descobrir essas pérolas. Eu trouxe 3 para mostrar para vocês. Vejam a primeira. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos lá dentro do perdão das ofensas. Item 14. Se vós, ou dizeis espíritas, sede opois. Vejam, o nosso Simeão assinou uma mensagem referindo-se ao perdão. E ele vai falar sobre o perdão. Mas lá no meio da mensagem, ele fala isso daqui, ó. Já que vocês estão dizendo que são espíritas, está se dirigindo a nós, os leitores, os adeptos. Já que vocês dizem que são espíritas, sejam, pois, de verdade. E o espírito é convidado a perdoar. Voltamos à questão, não é fácil perdoar. É um exercício continuado. É preciso exercitar essa tolerância, essa compaixão, este olhar diferenciado. Mas essa afirmação, ela é ampla. Ela não cabe só na questão do perdão. Ela cabe numa série de outras situações. Por exemplo, o espírita desanimado é incompatível com o espiritismo. O espírita enraivecido, vingativo, manipulador, é incompatível com o espiritismo. E a gente percebe que se enquadra muitas vezes nessas situações. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, eu fiquei boquiaberto. Quantas vezes eu já não estudei o Livro dos Espíritos? Quantas palestras eu já não ouvi de O Livro dos Espíritos? Sabe o que está lá? Está escrito lá. Está escrito lá desde 1857, questão 924. Não fui eu que descobri, foi um amigo que descobriu e me mostrou. E o pior é que já está lá, né? Está escrito assim, ó. O homem deve resignar-se às provações que atravessa, sem reclamar, se quiser progredir. Olha que coisa. Se a gente quer progredir, a gente precisa parar de reclamar. O espírito que reclama muito, não está patinando. Porque reclamar é incompatível com o Evangelho. Veja que interessante. E Jesus afirma: vinde a mim. É gostoso ouvir isso, né? Vinde a mim. É um convite. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, aflitos por variadas razões, saturados de problemas, reclamando de por cima. Mas para ir a Ele, a gente tem que se desfazer desses detritos morais. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um capítulo lá que está escrito assim, título, referindo-se à citação de Mateus do Vinde a mim. Emmanuel fala assim: já consegues ir? Eu fiquei envergonhado quando eu li isso, porque confesso a vocês que eu ainda não consigo. Porque a gente fala assim: Jesus, vem me amparar, Senhor, socorre as minhas angústias, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, cuida do meu irmão, cuida da minha mulher, cuida do meu marido, me arruma isso, tira esse texto de mim. A gente precisa mudar ao invés de pedir que ele venha, nós precisamos ir até ele. No tempo que ele esteve aqui, quantas pessoas não fizeram o impossível para estar ao lado dele? Aquela mulher com hemorragia há tanto tempo, sem que ele soubesse, ela foi atrás dele para tocar a veste dele. Sem que ele soubesse, sem que ele visse. Ela foi até ele, desfez-se de qualquer preconceito, uma fé viva. Aquele homem paralítico que foi carregado numa cadeira, numa cama ortopédica, sabe-se lá como é que era uma cama ortopédica naquele tempo, né? Que não passava na porta. Ele não passa na porta, sobe pelo telhado, mas eu quero estar ao lado dele, abrir o buraco do telhado, descer ele lá para ser socorrido. As pessoas iam procurá-lo: Senhor, cuida do meu filho que está se jogando no rio. Senhor, cura minha vista. As pessoas iam procuravam, não é hora da gente fazer isso. Ir
ao encontro dele. Então vem Simeão e nos chama a atenção: se vós vos dizeis espíritas, sede, pois. Essa afirmação tem uma abrangência tremenda. E a gente acha que ser espírita é fazer palestra e receber paz. Eu falei agora à tarde para a Cecília que nós ainda somos muito teóricos. O ser espírita é viver o espiritismo. Desafiamos a uma conduta nova. Eu me incluo nisso, claro. Estou aqui falando primeiro para os meus próprios ouvidos. Se vocês quiserem ver, vejam a entrevista da Amanda Moraes, uma brasileira que está na República Federativa do Congo, onde está tendo guerra civil. Ela está lá recolhendo órfãos de guerra, crianças na faixa de 0 a 13, 14 anos, cujos pais foram trucidados na frente dessas crianças. Mães violentadas, pais assassinados na frente dessas crianças, meninos de rua. Esta brasileira está lá, sem nenhum conforto, abraçou a tarefa. Espírito nobre, que já pôs a mão na massa. Diante das carências e misérias humanas, se puderem, vejam a entrevista, está no meu canal lá. Amanda Moraes, vocês acessem o meu canal. É uma entrevista interessante, onde ela conta que para alimentar 320 crianças, de vez em quando eles ganham banana. Mas não ganha, eles têm 300 crianças lá, mas não ganham 300 bananas. Ganham algumas dúzias, então eles têm que cortar banana em rodela. E aquelas crianças até 5 anos choram de desespero, com medo de não ter a sua rodela de banana. E nós comemos banana todo dia, a torto direito aqui no país tropical, e aquela parte mais escura a gente joga fora. Então, se puderem, vejam lá a entrevista brilhante de Amanda Moraes, tem 36 anos. E ela confessa: minha mãe não me apoia de jeito nenhum. Ela diz na entrevista publicamente, quando ela foi para lá: mãe, me ajuda a ir para lá, é a minha missão, a minha tarefa. Me dá dinheiro, se você deixar o espiritismo, eu te dou dinheiro. E ela fala, eu estou falando aqui que ela falou ao vivo. Ela fala: mãe, a minha fé não está à venda. Ela vendeu o carro e foi, a mãe não ajudou. A mãe tem um preconceito muito grande contra o espiritismo, né? Então, se vós vos dizeis espíritas, sede, pois. Vejam a segunda pérola. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Capítulo 18. No subtítulo, tem um subtítulo nesse capítulo que se chama: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. No item 9, segundo parágrafo, Allan Kardec põe um texto lá que começa com este parágrafo: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Vejam esta afirmação. Claro, as palavras de Jesus não são invenção dele. Ele se fez porta-voz de Deus, se fez um mensageiro divino para apresentar a lei de amor, que é a lei de Deus. Não é coisa da cabeça dele. O Evangelho é a lei de Deus, mas é um espírito plenamente identificado. O que ele falou é eterno, porque é verdade permanente. Ou as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Agora vejam o que está a seguir. Eu fiquei impactado com o que está escrito aí. Vou mostrar para vocês o que vem na sequência deste parágrafo. A impressão que eu tive é que Kardec escreveu ontem à noite, imprimiu na madrugada e eu recebi por WhatsApp hoje cedo. E está escrito lá desde 1864. E olha a atualidade do que... Não é Espírito que escreveu, não. É Espírito encarnado mesmo, Allan Kardec, o codificador, o pedagogo. Olha o que ele escreveu. As palavras de Jesus constituem o penhor da paz. Quer dizer, a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha, que buscando outro ensinamento de Jesus, né? Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras,
serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Qual é a conclusão quando a gente lê um texto desse? Nós estamos vivendo um momento de profunda instabilidade em todas as instituições, todas, políticas, culturais, recreativas, esportivas, artísticas, todas. Instituições políticas. Olha a vergonha dessa política no planeta, não é só no Brasil, no planeta. Essa ânsia de poder, de domínio, as guerras, o domínio, essa guerra do Congo, que foi citada pela Mandinha, que a imprensa não noticia. A imprensa noticia a Rússia com a Ucrânia, primeiro mundo. Do Congo, lá no meio da África, não interessa. Mas está vendo guerra lá, sabe por causa do quê? Corrupção, domínio, de todo tipo, abusos de todo tipo. Instituições humanas, políticas, sociais, aborto, feminicídio, mais de um por dia no Brasil. Essa instabilidade, de todo tipo de fome, de desemprego, toda essa baderna que o planeta vive, é fruto de não observarmos as palavras de Jesus, inclusive as instituições religiosas. Porque os grupos religiosos de todas as denominações, inclusive espíritas, nos debatemos por opiniões diferentes, por divergências de interpretação, gerando instabilidade. As leis de Deus são perfeitas. A imperfeição corre por nossa conta. Então, quando a gente lê isso aí, a gente percebe que nós não estamos vivendo as palavras do Cristo, que são a verdade, porque são eternas. Por isso a instabilidade. Se vivêssemos, teríamos estabilidade. Inclusive dentro da gente mesmo. Porque a gente encontra instabilidade também dentro de nós. Com variadas questões, nas dúvidas que a gente tem, nas indecisões, na fragilidade que constatamos. Mas numa palestra de aniversário, nós não queremos destacar o lado difícil da vida, das instabilidades, das dificuldades. Nosso objetivo é trazer esperança, a esperança da presença de Jesus no planeta. Então vejam isso aqui, capítulo 17, a terceira pérola, sede perfeitos, instruções dos Espíritos, o dever, o item 7, último parágrafo. Eu já fiz muitas palestras sobre o dever, eu acho, inclusive aqui nesta casa. Eu fiz dezenas de palestras sobre esta lição, o dever. Mas eu sempre me baseei nos 2 primeiros parágrafos. Esta lição é belíssima. O Espírito Lázaro assina ela. E vai dizer que o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque normalmente somos seduzidos pelas paixões e pelos interesses egoístas. Mas um dia desses, no Evangelho no Lar, lá em casa, essa mensagem que eu já ouvi ser lida tantas vezes. Eu mesmo já li tantas vezes. Mas um dia lá no Evangelho no Lar, lendo essa mensagem, olha com o que eu me deparo no último parágrafo. Notem o detalhe. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Nós sempre teremos uma obrigação moral com Deus. Ele é nosso Criador. Por gratidão, pelo menos, nós devemos a Ele. Se bem que Deus não é Ele, né? Nem ela. Deus não tem a forma humana. Deus não tem braço, não tem rosto. É a inteligência suprema, mas o nosso idioma, os nossos idiomas são tão capengas, tão imperfeitos que... Como é que a gente fala de Deus? Ele, né? Mas não é Ele. Deus não é um velho de barba sentado numa poltrona com... Como é que chama aquele com a cabeça? Um cocar? O cocar do índio, né? Eu nem sei como é que chama aqui. Porque coroa de rei, coroa de rei. Deus não é um velho sentado numa poltrona com uma coroa, com um tapetão vermelho na frente, lá dando ordem, castiga aquele, mata aquele, traz aquele, premia esse, não. Deus está em toda parte.
É onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imortal, eterno, soberanamente justo e bom. Mas esta obrigação, olha o detalhe, gente, quase caí no 4, tem esta obrigação de refletir as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Esboço é um desenho que a gente faz. É um planejamento de alguma coisa, de um guarda-roupa, de uma viagem, de uma casa, sabe-se lá o quê. A gente faz um esboço, depois é aprovado, discutido, o melhor está aqui. Né? Mas Deus não aceita esboços imperfeitos. Porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Quem são as obras de Deus? Somos nós. Não é? Então Deus, o eterno, o imutável, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o justo, o soberano, bom, deseja que a beleza da sua obra resplandeça através das suas criaturas. Olha que coisa linda! Que estímulo para a gente prosseguir, destemido, perseverante, confiante, felizes e agradecidos. Porque Deus não aceita esboços imperfeitos. A obra é perfeita. A imperfeição corre por nossa conta. Mas todo esse balaio que nós estamos inseridos é um processo universitário, é um processo acadêmico, escolar, gigantesco, de aprendizado para que possamos resplandecer a beleza de nossa origem, filhos de Deus. Por isso, prossigam, trabalhando, confiando, amando, prossigamos. E esta forma de prosseguir é através do amor que a Deus vai cantar para nós. Esta música, O Amor, ela é uma adaptação da música Perhaps Love, pelo cantor Mansan. Vocês devem conhecer essa música. A letra dela é maravilhosa. Vamos ouvir então. O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar amigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho ao termos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes
força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor da força e traz firmeza, mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Muito obrigada. Nossa gratidão à casa, aos amigos queridos aqui de Pirassununga, nossos cumprimentos pelo aniversário. O prossiga, eu já falei, né? Para os próximos anos, onde esperamos novamente conviver com vocês. Muito obrigado, um grande abraço, nossas despedidas também aos amigos internautas. Uma alegria muito grande participar desses momentos que significam para nós estímulos ao coração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Até breve.